Soluções para a escassez da vida. Fiquem atentos ao que será ministrado, porque há nessa palavra dessa noite um direcionamento do próprio Deus aos seus filhos, para que em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à escassez, existem passos largos, firmes, convictos, de nós sermos supridos por Deus em meio a toda dificuldade, inclusive a própria pandemia. Lá em Êxodo 17, de 1 a 10, diz o texto assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Refidim quer dizer lugar de refazer as forças. E não havia ali água para o povo beber. Eu vou fazendo essas pausas para explicar para vocês. Pararam para um lugar de descanso, no deserto, sem água. Como é que alguém para descansar sem água? Contendeu, pois, o povo com Moisés. Essa palavra contendeu é uma palavra hebraica, riub, que é discordar com ameaça. Contender é discordar com ameaça. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: Por que tem ameaçado a mim? Por que tentais, essa palavra tentais é nakar, que é pressionar. Por que pressionais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou, que é luná. Luná, traduzido, seria calúnia às escuras. Então, murmurar aqui significa caluniar ao Senhor às escuras. Porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso rebanho? Este povo era influenciado pelo populacho, e esse populacho era, na realidade, aqueles que nasceram no Egito, eram mestiços e saíram com o povo, e essas pessoas tinham lá suas crenças dos pais, tinham lá suas crenças e culturas, e elas rejeitavam aquilo que era apresentado ao povo judeu, ao povo hebreu, no Êxodo. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Aí o Senhor diz a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte. Bata ou toque na rocha, tissur, encoste, toque na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e Meribá, pois os israelitas reclamavam contra Israel, contra Moisés, e puseram o Senhor à prova, ou pressionaram o Senhor, perguntando: O Senhor está conosco ou não? Os amalequitas, os maiores inimigos dos hebreus, os que moram no vale, vieram e atacaram os israelitas em Refidim, no lugar de descanso deles. Eles foram atacados. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei do alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater
os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte e ali seguraram o braço de Moisés, e o texto continua, e venceram aquela batalha. Eu quero retirar desse texto aquilo que nos é tão precioso, para com isso nós tirarmos uma grande lição nessa noite. Primeiro, que eles pararam no lugar de descanso, Refidim, mas no lugar que não havia água. A água é o elemento fundamental para se ter no deserto. Sem água, deserto é suicídio. Mas foi Deus quem mandou parar. Foi Deus quem mandou eles ficarem naquele lugar para descansar sem água. Amados, guardem o que eu vou falar para vocês. Seguir sem Deus ou ficar sem água, mas com a presença de Deus. Como é que é isso na nossa própria vida? Porque de repente Deus, o nosso Deus ou Deus de pessoas, não é o Deus verdadeiro. De repente está faltando dinheiro e você não sabe se Deus está nisso. Talvez esteja faltando saúde, mas não quer dizer que se está faltando saúde, Deus não esteja ali. Deus se fez presente, colocando eles para descansar no lugar que não havia água. Que lição Deus quer dar para esse povo? Que lição Deus quer dar para nós, nos mantendo 2 anos em meio a uma pandemia? Porque se não há água, não há saúde, não há vida. De repente, estar parado em Refidim, que Deus chama de lugar de descanso, sem a água é como estar parado 2 anos em meio à pandemia. E Deus pode chamar isso de descanso. E Deus pode chamar isso de presença dEle. O humanismo diz que é uma incoerência ir para onde não haja o elemento fundamental. O mundo nos diz isso. O mundo nos diz que nós passamos uma pandemia e nós tememos que Deus não esteja nisso. Nós tememos que isso seja uma cilada de Satanás contra a nossa vida. Nós tememos que isso seja para tirar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa tranquilidade. E nós temos temido. Agora, preste atenção, a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que nem sempre a ausência daquilo que nos é primordial seja a ausência de Deus. Porque Deus quer se fazer presente nas nossas dificuldades. Porque nas nossas facilidades, nem sempre Deus se torna Deus, ou nós percebemos Deus. Pare e pensa no que eu estou dizendo. De repente você só enxergou Deus na sua vida porque você passou por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma necessidade. Foi isso que te apresentou Deus. Foi isso que te mostrou a mão de Deus estendida sobre você. Foi a dificuldade que você passou. Eu sei da vida de alguns de vocês, das dificuldades que têm passado, e sei que alguns de vocês têm experimentado isso que estou falando. A dificuldade apresentou e agora você consegue ver Deus na sua vida. Agora você vê um Deus que está agindo a seu favor. Porém, o povo não via isso, como muitos de nós não vemos muitas vezes. O povo contendeu com Moisés. Não era pouca gente, não. 600 mil homens, fora mulheres, crianças. Tinha alguma coisa em torno aí de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. E eles estavam confusos. E o que eles fizeram? Murmuraram. Eles murmuraram. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que todas as vezes que nos falta alguma coisa, nós queremos achar um culpado. Nós partimos para o ataque. A murmuração é um ataque.
A murmuração é um descontentamento. A murmuração é uma alma em conflito consigo mesma. A murmuração é a busca de culpados. É a violência contra o sistema, ou contra as situações, ou contra as circunstâncias que passamos. Tem um capítulo na Bíblia, uma parte da Bíblia, que fala a respeito da briga, da luta contra dois povos irmãos, os efraimitas e os gileaditas. Uma violência tremenda. Quando os gileaditas mataram seus irmãos, os efraimitas, porque eles não conseguiam falar uma única palavra, shibolete. Eles não conseguiam falar shibolete, falavam cibolete. Eles tinham a língua presa. A gente ri e pensa, que coisa mais boba, mas 42 mil homens morreram por não conseguirem falar uma palavra. De repente, nós estamos matando as pessoas à nossa volta com a murmuração, porque não falam a mesma língua que a gente, porque não têm o mesmo crentez que a gente, porque não têm a mesma linguagem. Estamos matando pessoas à nossa volta. Estamos murmurando, e quando se murmura, murmura-se contra o próprio Deus. Nós verticalizamos o descontentamento, tiramos do horizontal e levamos para o vertical. Nós temos aprendido que não existe outra forma de agradar a Deus, de amar a Deus, a não ser através da adoração. No entanto, nós temos julgado Deus. Nós temos questionado Deus concernente a essa pandemia que está aí. Temos questionado a Deus concernente a tantas coisas advindas pós-pandemia. E devemos nos lembrar que murmuração é sinônimo de divisão. Murmuração é sinônimo de divisão. Quando murmuramos, nós nos levantamos contra o próprio Deus. Porque se nós reclamamos da situação adversa que Deus permitiu para que nos aproximássemos dele, e por que não temos nos aproximado? Por que a igreja parou com o crescimento? Por que a igreja, muita gente não tem saído de casa? A pessoa vai no mercado, a pessoa vai na farmácia, a pessoa vai na lotérica, a pessoa vai com os parentes, vai no churrasco, mas não vem à igreja. E diz que é por causa da pandemia. Então aquilo que era uma aprovação para a aprovação, foi uma aprovação para a reprovação. E essas pessoas tendem a murmurar. E quando murmuramos, nos afastamos da unidade de Deus. Muita gente quer multiplicar, mas algumas coisas dividem o coração. Infidelidade divide o coração. Murmuração divide o coração. Injúria divide o coração. Calúnia divide o coração. Ingratidão divide o coração. E quando nós deixamos de ser um com o nosso Deus, nós nos tornamos presa fáceis dos amalequitas, aqueles que guerreiam a nível natural. Um grande exército que se é colocado contra nós mesmos. Pare e pense no que eu vou falar para você. Jesus nos prepara dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é uma luta biológica, não é uma luta horizontal, não é uma luta contra o nosso próximo. O nosso inimigo não é a pessoa que afeta o relacionamento. Nosso inimigo não é a pessoa que muitas vezes te fere com palavras. O nosso inimigo não é aquela pessoa que muitas vezes tenta te matar com o chibolete, com a falta de compreensão do que é dito. O nosso inimigo, ele é espiritual.
O nosso inimigo, a primeira função dele é nos separar do corpo. Qual é a primeira coisa que um cristão faz quando se sente ferido? Se afasta da igreja. Ele se afasta da igreja. Se ele brigou com um outro irmão, ele não vem mais à igreja para aquele irmão. Quando o inimigo dele não é o irmão. O inimigo dele é aquele que está fomentando em seu coração a separação do corpo. Suprir o momento sem olhar para o amanhã é negociar propósitos por paixões. O nosso inimigo quer roubar o nosso amanhã. O nosso inimigo quer roubar a esperança. Quer roubar o nosso olhar para o futuro. Tudo aquilo que ele promove em nosso coração, em nosso meio, é para nos roubar o futuro. Os amalequitas queriam roubar o futuro de Israel. Quando Deus coloca eles em Refidim, lugar de descanso, o que Deus queria era o milagre. Deus não queria o descanso e Deus não queria a guerra. Deus queria o milagre. Deus queria a multiplicação da água. Deus queria dar água para o povo em meio ao deserto, porque isso geraria fé e força para eles lutarem contra os amalequitas, que eram os inimigos imediatos deles. Deus quer que você promova fé. Deus quer que você promova força para você lutar contra os seus inimigos. Lutar contra as mazelas que muitas vezes vêm a nível horizontal, contra os problemas que criamos a nível horizontal. Deus quer que você lute, só que Ele quer te dar força espiritual. Ele quer milagre na tua vida. Nós estamos em meio ao Covid para que haja milagre. Na vida de muitos de nós tem acontecido milagre. Na minha vida tem acontecido milagre. Na vida da minha esposa tem acontecido milagre. Na vida da minha família, na vida da maioria da igreja tem acontecido milagres nas nossas vidas. Nós temos sido protegidos por Deus. Moisés também não tinha água para si, mas reconhecia a presença de Deus. Nós temos que reconhecer a presença de Deus em meio à escassez, em meio aos problemas, em meio à pandemia. Deus está presente. Não é porque tem Covid-19 que Deus não esteja presente. Não é porque tem Covid-19 que a presença de Deus não se faça notória em nosso meio, que o Espírito Santo de Deus não esteja graçando em nosso meio, que a gente não sinta a presença dEle. Não é por Covid nenhum não, queridos. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas profundas, nem coisas altas demais, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisas do passado. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E reparem, a primeira coisa que Deus nos diz para nós entendermos de como sair dessa pandemia emocional e espiritual que vivemos. Reparem só que o que Deus está falando é uma estratégia que alcança os nossos dias. A primeira coisa que Deus diz ao povo: saia de perto da murmuração. Passe adiante. Saia do meio do populacho. Então a primeira coisa que você tem que fazer: saia de perto da murmuração. Cuidado com o que você fala. Cuide dos seus pensamentos, porque se tornarão palavras. Cuide de suas palavras, porque se tornarão atitudes. Cuide de suas atitudes, porque se tornarão hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque formarão o seu caráter. Então preste atenção. Saia de perto da murmuração. Saia de divisores. Saia de descontentes. Saia de murmuradores. Saia de caluniadores. Saia de difamadores. Saia de pessoas com a alma ferida e que só fazem dividir o corpo, dividir a força.
Amados, guardem isso para vocês. Cuidado com os diálogos que vocês estabelecem. Cuidado com o foco do que se conversa. Cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós somos frutos daquilo que optamos. E as nossas opções certamente estarão ligadas ao que ouvimos, ao que entendemos, à leitura que fazemos da vida. E cada um vive na luz que recebe. Cuidado com o tipo de luz que você está recebendo. Cuidado com o tipo de esclarecimento que você tem recebido. Cuidado com as explicações que você tem ouvido. Cuidado com o evangelho que você tem ouvido. Cuide. É o que Deus diz ao povo. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus falou assim, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Mas e os outros? Ele não quis os outros com ele. Por quê? Porque eles poderiam contaminar o ambiente do milagre. Uma pessoa que você coloque junto de você pode contaminar o ambiente do milagre de Deus na sua vida. Cuidado quem você coloca dentro do teu barco. De repente está colocando Jonas dentro do teu barco. Cuidado com os Jonas que aparecem, que murmuram, os Jonas que dividem, que sectarizam, os Jonas que envenenam, os Jonas que murmuram. Guarde o seu coração, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Não se deixe envenenar, meu querido. O povo estava sendo destruído porque estava sendo envenenado pela murmuração. A murmuração estava contaminando esse povo. Muita gente acredita que essa contaminação, ela veio ao longo dos 40 anos que o povo foi testado antes de entrar na Terra Prometida. Não, ela não veio ao longo dos 40 anos. Ela era anterior aos 40 anos, porque era uma cultura. Ela veio com esse populacho, com as pessoas que nasceram no Egito. Muitos de nós nascemos no Egito. Muitos de nós nos convertemos no processo da vida. Muitos de nós não nascemos em lares cristãos. E nós trazemos algumas ciladas dentro da alma da gente. A gente traz por informação, por desinformação. Então, amados, cuidado com a murmuração. Murmuração é um veneno. Murmuração atrasa a tua vida. Murmuração contamina a sua alma. A segunda coisa que Deus fala para o povo: leva contigo pessoas que pensam como você. Leva contigo pessoas que pensam como você. É essa a importância de congregar-se. É essa a importância de você estar próximo a pessoas que pensam como você, que creem como você, que agem como você, que determinam soluções em suas vidas da mesma forma que você determina, que acreditam na mesma palavra, no mesmo Deus, que estão sendo sensibilizados no mesmo direcionamento. Como é bom a gente falar a mesma linguagem, como é bom a gente ter a mesma identidade, como é bom nós nos parecermos. É isso, Deus fala para o povo, fala para Moisés, procura pessoas como você, Moisés. Coloque essas pessoas próximas de você. Você já teve experiências comigo? Procure pessoas que tenham tido. Então é importante, amados, nós congregarmos e nós relacionarmos-nos com irmãos nossos, com pessoas que têm a mesma linguagem que a gente. Isso é de suma importância. Eu não estou dizendo aqui, eu diria até para vocês aqui, que o grau da fé, o grau
do envolvimento religioso, até isso é importante, que a gente procure pessoas que se pareçam mesmo com a gente, porque você é edificado com pessoas assim. Há uma só linguagem, há um só determinismo, há uma só direção nas conclusões. Isso é de suma importância. A terceira coisa que Deus fala para Moisés: leva contigo aquela vara que um dia eu utilizei na tua vida. Ou seja, leva contigo as suas experiências, leva contigo aquilo que arde no teu coração em termos de experiência com Deus. Leva contigo tudo aquilo que volta à memória a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que gera esperança na minha vida. Amados, nós precisamos aprender a fazer isso, a manter acesa na memória a vida cristã. Ninguém aqui, eu espero que não, ninguém aqui tem foto do enterro de uma pessoa da família, tem? Você tem foto do enterro, filmagem do enterro? Não, ninguém tem isso. Porque ninguém quer manter na memória fatos que entristeçam sua alma, coisas que gerem no teu coração desânimo, coisas que gerem no teu coração desistência. Ninguém quer isso. É isso que Deus fala para Moisés: leva contigo a vara que um dia utilizei, porque há nela uma história. Carregue com você, meu irmão, tua história. Carregue com você sua vida cristã. Carregue com você suas experiências cristãs. São elas que te fortalecem, são elas que geram no teu coração a força necessária para que outras venham. E se você não tem experiência com Deus, procure tê-las. Procure tê-las. Eu tenho difundido, falado nesses últimos dias demais, mas muito mesmo, de uma pequena experiência que eu tive, mas que foi tão viva que ela me causou assim um espanto. Eu trago alguns aplicativos do meu celular, um deles é o controle do banco, onde eu movimento minha conta. E um dia de manhã eu levantei e fui ver saldo, essas coisas assim, para poder efetivar pagamento. Aí dizia assim, recadastre-se. Falei, cara, recadastrar, lá vem aquele negócio de senha, que a gente não lembra, data que a gente não lembra, nome que a gente não lembra, vem aquele negócio todinho. Aí comecei a fazer, foi dito e feito, não é essa senha, mas não é possível, essa senha, não é a senha. Aí, aquela confusão toda, eu fui no banco, fui procurar um funcionário. Aí, o funcionário que poderia me atender para resolver aquela situação, estava para o almoço. Eu olhei em volta, vi até um funcionário lá que me conhecia, mas ele olhou para mim e baixou a cabeça, saiu. Eu pensei, ele não quer me atender, não. Né? Eu saí dali chateado, triste. Não murmurei não, mas saí muito triste. Porque eu tinha que resolver aquele problema e dentro do banco não conseguia resolver de jeito nenhum. Os bancos agora são assim, quem manda no banco é o guarda. O guarda fala, não entra, a gente não entra. Quem entra naquela fila, a gente entra na fila. Não é gerente mais que manda, agora é o guarda que manda. E o guarda não gostou muito da minha cara naquele dia, alguma coisa nesse sentido, que não me ajudou em absolutamente nada, só fez atrapalhar. Aí eu entrei no carro, chateado. Aí, amados, olha, diante de Deus, o que eu vou falar para vocês, diante de Deus, uma voz falou para mim, não a voz falou dentro do meu coração, não, falou no meu ouvido, a voz falou assim, desliga o celular. Aí, eu olhei dentro do carro, não tinha ninguém dentro do carro. Aí abri a porta imediatamente, procurei quem tinha falado aquilo, não tinha ninguém perto do carro. Aí eu entrei já naquela Deus, o que é isso? O que está havendo, né? Nossa, um sentimento, uma mistura de sentimento de pavoroso pelo sobrenatural de ter ouvido uma voz, e de ao mesmo tempo
um contentamento em ver meu Deus preocupado comigo, uma coisa tão pequena. E já que ele falou desligue o celular, eu reconheci a voz, sabia que era dele, depois senti paz, eu desliguei o celular e imaginei que a voz também diria, agora liga. Mas a voz não disse agora liga, eu acho que ele pensou assim, ele já deduziu, meu filho é inteligente, já deduziu que tem que ligar. Aí eu liguei o celular. Quando eu liguei o celular, amados, tudo voltou ao normal. Ah, mas isso acontece. Só se for com outros. Comigo nunca aconteceu dessa vez. Tudo voltou ao normal. Aí eu fico me perguntando, um Deus que se preocupa com uma conta bancária, um Deus que se preocupa com coisas tão pequenas, eu preciso levar isso vida fora. Eu preciso levar esse contentamento de que o meu Deus está comigo em toda e qualquer situação. Eu preciso levar isso comigo. Isso me leva a uma história longa e antiga de um amigo que um dia numa cantina do Banco do Brasil, quando eu tomei posse em 1982, e que ele, de vez em quando, eu via eu gritando no elevador, orando, que eu tinha o hábito de glorificar a Deus no elevador, era o único lugar que eu podia gritar, glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ligava o elevador, aí já tinha alguém esperando, a pessoa ficava assustada, eu pedia licença, saía do elevador, a pessoa falava, alguém estava gritando lá, eu ouvi um grito, era eu dentro do elevador, ele parado entre as paredes, e eu glorificando a Deus. E esse amigo falou para mim assim, Romero, você perturba Deus demais, rapaz. Toda hora você está perturbando Deus. Tudo, qualquer coisinha você está perturbando Deus. Minúcia você está perturbando Deus. Então eu trago comigo essa lembrança de que o meu Deus é aquele que gosta que eu o consulte todas as vezes que eu sentir necessidade. Todas as vezes. Leva com você isso, a sua experiência cristã. Quem aqui tem uma experiência cristã? Quem é que tem uma experiência com o sobrenatural de Deus? Levante sua mão, quem tem? Leve contigo isso. Leva contigo isso. Proclama isso. Fale disso. Walter, fale do milagre que Deus fez na tua vida. Eu esqueci o nome do irmão. Célio, fala do milagre que Deus fez na tua vida. Proclamem, falem do que Deus fez por vocês. A vara de Moisés é aquela que Deus faz um milagre em suas mãos. Deus fez algo na sua vida, leve isso contigo. Leva contigo. Paulo Henrique, leva a cura tua da coluna com o pastor Francisco. Leva as pessoas, carrega com você vida fora. Porque o nosso Deus precisa ser visto e precisa ser aceito por pessoas. E a quarta e última, Deus fala, recorra à rocha e ela te dará o que o povo clama. Recorra à rocha. A rocha é Cristo. A Bíblia fala que Ele atende aos anseios do nosso coração. Recorra a Jesus. Na tribulação tua, no problema teu, na dificuldade, na escassez, no deserto que você está vivendo, recorra a Jesus. Recorra a Ele. Nós temos recorrido muito pouco a Cristo. Nós não temos entendido que é Ele quem nos livra de toda e qualquer situação. O mundo não está o caos, não. O mundo está nas mãos de um Deus que tudo conhece, tudo sabe, tudo pode. A nossa vida não está um caos, não, queridos. Não está esse caos, não. A nossa vida está nas mãos de um Deus que tudo pode. Nós não estamos entregues a erro, nós não estamos aí à deriva. Não! Existe um Deus que conhece o nosso dia a dia, conhece as minúcias da nossa vida, conhece as situações mais pequenas que temos e se importa com elas. O povo
estava parado lá em Refidim. Eu vou contar para vocês o contexto disso aqui. Se o povo tivesse avançado, teria sido destruído, porque eles estavam em cima de um monte. Eles estavam protegidos por uma montanha, de onde eles viam os opressores deles, os algozes dele, aqueles que foram sempre os maiores inimigos deles, os amalequitas, que é um povo que vive sempre no pé da montanha. Se eles tivessem descido a montanha para procurar água, eles tinham sido destruídos pelo inimigo deles. Vocês estão entendendo? Deus permitiu que eles parassem no lugar de escassez, que eles ficassem naquele lugar de escassez. Deus permitiu que acontecesse para fazer o milagre da água vir sobre da rocha para sustentá-los e para que eles pudessem ser vencedores perante os inimigos deles. Muitas vezes Deus paralisa a tua vida no meio de um problema. Você está no meio do problema, olha aqui para mim. Você que está no meio de um problema, olha para mim, olha aqui para mim. Você que está em meio a um problema, a uma situação difícil. Eu digo para você que de repente você está nessa situação, porque Deus está querendo fazer um milagre na tua vida. Deus quer fazer um milagre na tua vida, nesse lugar onde você está, nessa necessidade que você tem. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você que está passando por uma situação difícil, você que está passando por uma crise, você que está passando por uma escassez, por uma necessidade, você que está passando um momento difícil na sua vida, eu quero chamar você a essa consciência. Se você entender que em meio ao seu problema você deve tomar alguns passos. Primeiro passo, se distancie da murmuração. É o primeiro passo. Se distancie da murmuração. Se distancie das más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Se distancie das murmurações, das corrupções da verdade. Elas corrompem os bons costumes. Segundo, se aproxime de pessoas que creiam como você e até mais que você. Se aproxime de pessoas que têm o temor a Deus, pessoas que vão orar com você, pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão apaziguar a tua alma, pessoas que vão ser para você um esteio, uma sustentação. E como isso é importante. Como isso é importante, você se aproximar de pessoas que ajudem você a sair do problema. Terceiro, leva contigo as memórias. Leva contigo aquilo que vai gerar esperança. A palavra de Deus fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tenha esperança de que Deus está com você. Em meio a essa situação que você está aí, talvez de justiça, talvez de enfermidade, talvez de questões familiares, questões de desacertos matrimoniais, questões profissionais, não importa qual seja a sua crise, afaste-se dos murmuradores, aproxime-se daqueles que bendizem ao Senhor. Leva com você as suas lembranças, as suas memórias em Cristo, porque elas vão te gerar esperança. Leve contigo e recorra a Jesus, porque de repente você está onde você está, para que o milagre aconteça na sua vida.